Em 16 de setembro de 2014, um parlamentar ucraniano foi cercado por manifestantes, agarrado pelo paletó e jogado dentro de uma lixeira. Руки убрал, полковник! Сука, пацаны! Сука, кровь льется, блядь! O país estava em convulsão. A onda de protestos, conhecida como Euromaidan, escalava em volume e em violência. A população, exausta do modelo falido de poder vigente na Ucrânia, exigia o impeachment do presidente Viktor Yanukovych, maior integração com a União Europeia e o fim da corrupção generalizada. Porém, mesmo conquistando a deposição do presidente, o anseio popular por mudanças estruturais não foi atendido, obrigando a Ucrânia a esperar mais 5 anos pelo surgimento de um candidato ideal, Volodymyr Zelensky. Com sua completa inexperiência política, tornou-se o único capaz de personificar a revolta antissistema e anticorrupção das ruas. Mas, de presidente da renovação, Zelensky seria alçado a líder da luta pela sobrevivência do país quando, no agravamento de uma histórica crise geopolítica com a Rússia, a Ucrânia foi invadida em fevereiro de 2022. Assombrando o mundo no comando de uma defesa que parecia impossível, a postura de Zelensky foi celebrada como um exemplo de coragem heróica na batalha pela liberdade. Sobre ele foram cantadas canções. The Superman Ukrainian, I don't know. Great grandson of the Holocaust, an Eastern heart the West has lost. Nail or carry up his cross, I don't know. Foi escolhido a pessoa do ano de 2022 pela revista Time e homenageado até mesmo por paleontologistas que, abre aspas, por sua coragem em defender a Ucrânia, fecha aspas, deram o nome de Zelensky a uma espécie extinta de organismos marinhos. Will you take my hand? Will you help me stand? Still in the end, can one man save the world? Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. The US Congress has sent 130 billion. The European nations have sent 140 billion. How is this money spent? Ну, то лабис, да. Ну, мы не придем, ну. Да, еще, ну, тут так, да. Это еще один шоу. Alors, et las, da, ti, si. Volodymyr Zelensky era uma celebridade na Ucrânia. Comediante desde os 17 anos, fundou em 1997 o grupo Kvartal 95 para concorrer na KVN, uma tradicional competição humorística da televisão russa. Mas as ambições de Zelensky não se limitavam à conquista do prêmio na competição de humor. No período de fundação da companhia, chegou a declarar que tinha por propósito, abre aspas, fazer do mundo um lugar melhor, um lugar mais generoso e alegre através das ferramentas que temos, que são humor e criatividade. Estamos nos dirigindo a esse objetivo, tentando conquistar todo mundo, é claro. Fecha aspas.
Em 2003, o grupo Kvartal 95 virou Estúdio Kvartal 95, uma produtora que abastecia a TV ucraniana com programas, filmes e séries de entretenimento, muitos dos quais dirigidos, produzidos e protagonizados por Zelensky. Mas o maior sucesso do estúdio Kvartal 95 só seria lançado em 2015. Chegando ao mercado da Europa Ocidental com o título Servant of the People, ou seja, Servo do Povo, a série tinha como protagonista Vasily Goloborodko, um professor de ensino médio interpretado por Volodymyr Zelensky. По этому поводу, ребят, я вам расскажу одну притчу. Na história, após vazamento acidental de um vídeo com críticas à corrupção do governo, Vasily Goloborodko viraliza na internet, tendo sua vida transformada por uma rápida sequência de acontecimentos que obrigam o professor a mudar de profissão, trocando o conforto da sala de aula pelos desafios de uma realidade completamente nova. Пані та панове, президент України. Um cidadão comum, sem qualquer experiência política, subitamente lançado ao posto máximo do governo da Ucrânia, apenas com o impulso de suas indomáveis boas intenções e o apoio de um povo sedento por renovação. Essa é a história de Vasily Goloborodko. Mas, em um dos mais fantásticos exemplos de como a vida pode imitar a arte, também é um enredo do drama de Volodymyr Zelensky. Em março de 2018, membros da produtora Kvartal 95 criaram um partido político batizado com o mesmo nome da série de sucesso estrelada por Zelensky, Servant of the People. Do dia 31 de dezembro de 2018, menos de 4 meses antes das eleições, Zelensky anunciou sua candidatura à presidência da Ucrânia em um especial de fim de ano no canal 1+1. Em uma ocorrência atribuída por Zelensky a uma falha técnica da transmissão, seu anúncio foi exibido juntamente com a mensagem de Ano Novo do então presidente e principal adversário de Zelensky na corrida presidencial, Petro Poroshenko. Além de Poroshenko, Zelensky também enfrentou outra concorrente com vasta experiência na política ucraniana, a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko. Porém, assim como o roteiro da série Servant of the People espelhava a Ucrânia real, exausta dos políticos tradicionais, também Zelensky espelhava seu próprio personagem, o outsider, não contaminado pelos círculos corruptos de poder, capaz de carregar a verdadeira voz do povo para os gabinetes que já não a escutavam mais. E a voz do povo, em todas as pesquisas de intenção de voto, anunciavam a vitória de Zelensky desde o anúncio de sua candidatura. Entre os múltiplos desafios que o país reservava ao vencedor do pleito presidencial, 2 antigos flagelos ucranianos permaneciam em destaque: o fantasma soviético da corrupção sistêmica, herdado pelos países pós-soviéticos na figura dos chamados oligarcas, ricos e poderosos monopolistas de setores estratégicos da economia. E o segundo e mais urgente desafio: as relações conflituosas com uma das maiores potências bélicas do mundo, a Rússia. Uma das sequelas deixadas pelos turbulentos protestos anti-governo do Euromaidan foi o levante de grupos separatistas pró-Rússia na região conhecida como Donbass, que compreende as cidades de Donetsk e Lugansk. Em manifestações que escalaram para conflitos armados, a chamada Guerra de Donbass era travada entre as forças do Estado ucraniano
e os grupos rebeldes que buscavam a autonomia de suas cidades e uma aproximação com o governo russo. A exemplo do que havia acontecido em março de 2014 com a anexação da Crimeia, uma região autônoma da Ucrânia pela Rússia. Ainda em curso, durante as eleições de 2019, a guerra de Donbass, bem como a delicada relação diplomática com o presidente russo Vladimir Putin, pautava as campanhas como um dos temas de maior preocupação do país. Volodymyr Zelensky prometia encerrar as hostilidades com a Rússia. Também prometia um combate incansável à corrupção. Isso era tudo que se sabia dele. O candidato antissistema, estreante na carreira política, não apresentou nenhum plano de governo e usava as redes sociais para divulgar suas poucas e vagas propostas para o país, enquanto se esquivava de sabatinas, entrevistas e qualquer confronto com jornalistas da mídia tradicional. Poucos dias antes da eleição, uma carta assinada por 20 órgãos da imprensa ucraniana pediu para que Zelensky parasse de evitar os jornalistas. Um trecho da carta declara que, abre aspas, nosso dever profissional como jornalistas é o de levar informações importantes ao público de maneira oportuna e abrangente. Como você ignora os nossos pedidos de entrevista, não conseguimos cumprir essa função. Fecha aspas. Porém, enquanto a incerteza sobre sua plataforma pode ter levantado suspeitas em jornalistas e em alguns eleitores, parece ter tido o efeito oposto na maioria da população. Para a Lisa Supova, repórter do New York Times, Zelensky adotou a estratégia de se manter, abre aspas, como uma tela na qual as pessoas poderiam pintar o que quisessem. Fecha aspas. Já segundo seu biógrafo Serhiy Rudenko, ele evitou ancorar sua campanha em pautas concretas a fim de borrar os limites entre ficção e vida real, fazendo com que seus eleitores se imaginassem votando não de fato em Volodymyr Zelensky, mas no protagonista da série Servant of the People. Além disso, Zelensky, que durante as agitações do Euromaidan manteve-se distante do ativismo político, agora podia prometer uma solução diplomática para o impasse de Donbass com a credibilidade de quem não havia participado do nascimento da crise. Sob todas as perspectivas, o maior trunfo que apenas Zelensky podia esbanjar naquelas eleições era o de nunca, de nenhuma maneira e em hipótese alguma, ter sido político. Terminando o primeiro turno com 30% dos votos, superou o então presidente Poroshenko no segundo turno em abril de 2019 por 73% a 25% dos votos. O comparecimento massivo de eleitores da região de Donbass às urnas para apoiar Zelensky refletia a esperança representada por ele de um desfecho pacífico para a guerra. A esperança também era reforçada pela conjuntura interna e geopolítica favorável à paz que o novo presidente encontrou ao assumir o cargo. Conforme levantamentos reunidos por Mikhail Alekseev, cientista político da Universidade Estadual de San Diego, aproximadamente 70% dos ucranianos pesquisados nos anos anteriores à eleição afirmaram que finalizar a guerra no Donbass era sua preocupação primordial. Em dezembro de 2019, um levantamento conduzido pela Fundação Iniciativas Democráticas revelou que 73% dos entrevistados eram favoráveis a uma solução negociada.
Por parte da Rússia, sinalizações de abertura para diálogo também começavam a ser emitidas com um porta-voz de Putin, afirmando que o principal interesse russo na eleição ucraniana de 2019 era haver um candidato disposto a resolver o conflito, e o próprio Putin sustentando que Donbass era uma questão interna da Ucrânia. Na análise do ex-presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, àquela altura a Rússia estava disposta a negociar e retiraria o apoio aos separatistas de Donbass em troca, por exemplo, da garantia de que a Ucrânia não se juntasse à OTAN. Empossado presidente, os esforços de Zelensky se concentraram na elaboração de um acordo nos moldes do fracassado Protocolo de Minsk, que, assinado em 2014 pela Ucrânia, pela Rússia e por representantes das autodeclaradas República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk, implementava cessar-fogo e a retirada de armas pesadas, entre outras iniciativas para arrefecimento do conflito. O novo acordo chegou a ter seus passos iniciais efetivados com uma troca de prisioneiros em setembro de 2019 e com a aceitação por Zelensky de uma demanda central de Putin: o recuo das tropas ucranianas da linha de contato com Donbass. Entretanto, esse seria o auge do progresso de Zelensky em direção à paz, após o qual um desconcertante declínio seria observado. Poucos meses depois, em dezembro de 2019, o discurso de Zelensky já estava reformulado, com o Estado ucraniano disposto a ceder menos às repúblicas separatistas de Donbass e se mostrando menos interessado em um desengajamento militar imediato. No início de 2021, tropas ucranianas já retornavam para a linha de contato com Donbass, violando o acordo com Putin. Em 2022, Zelensky usou os poderes de exceção concedidos pela lei marcial para suspender a atividade de 11 partidos políticos, acusados de manter vínculos com a Rússia, e para fechar veículos de imprensa pró-Rússia, instituindo uma política de informação unificada no país em que todos os canais de notícias passaram a ser obrigados a transmitir as mesmas informações. A medida foi criticada por políticos ucranianos como autoritária. Um deputado do Partido Solidariedade Europeia, também fundador de um canal afetado pelo decreto, classificou a decisão de ilegal e injusta. Segundo ele, abre aspas, o povo está lutando pela liberdade, não pela ditadura. Fecha aspas. A abrupta guinada no tratamento da crise é enxergada por muitos especialistas como um momento de fraqueza de Zelensky, que teria cedido às pressões de influentes grupos ultranacionalistas, alguns até mesmo de inclinação neonazista, que operam na política, em milícias paramilitares e nas forças armadas da Ucrânia. A resposta de Putin não foi branda. Reforçando suas tropas na fronteira, declarou em 21 de fevereiro de 2022 o reconhecimento da autonomia das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk, levando a uma escalada de tensão sem precedentes entre a Rússia e a Ucrânia. Zelensky ligou para Putin, mas não foi atendido. Gravou então sua mensagem em um vídeo. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей,
мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши spine, наши лица. Em 24 de fevereiro de 2022, apenas 3 dias após o reconhecimento da autonomia das repúblicas separatistas no país vizinho, Putin anunciou a chamada Operação Militar Especial, sob o pretexto de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. No mesmo dia, mísseis russos atingiram alvos em diversas cidades, incluindo a capital Kiev. E a Rússia, que até então tinha evitado o envolvimento direto nos conflitos internos da Ucrânia, agora marchava com sua poderosa máquina de guerra ao território inimigo pelo norte, pelo nordeste, pelo leste e pelo sul. O ataque por múltiplas frentes tinha por objetivo a rápida tomada de Kiev, de onde Zelensky, o presidente eleito para solucionar a questão da autonomia de Donbass, se via na iminência de perder para a Rússia a autonomia de todo o país. Mas, enquanto poucos acreditavam que a Ucrânia resistiria por mais de uma semana e que Zelensky permaneceria em Kiev sob o risco de ser capturado pelos russos, o ex-ator espantaria o mundo representando um papel inédito em sua vida. O de um estadista aguerrido, capaz de liderar e inflamar a nação em condições extremas. Adotando um figurino mais adequado ao novo papel, Zelensky trocou o terno e gravata por trajes com tom militar verde-oliva, decretou lei marcial e convocou todos os homens entre 18 e 60 anos para a defesa da Ucrânia. Sendo apontado pela Rússia como o alvo número 1, Zelensky recebeu dos Estados Unidos a oferta de evacuação da Ucrânia, a qual respondeu com uma frase que daria origem ao mito de heroísmo erguido sobre sua imagem no Ocidente. Abre aspas. Eu preciso de munição, não de uma carona. Fecha aspas. A surpreendente postura de coragem somou-se à habilidade de Zelensky em explorar o antagonismo entre o Ocidente e a Rússia, naquele ponto já agravado com a derrubada de um avião da Malaysia Airlines por rebeldes pró-Rússia no contexto da guerra de Donbass, que matou centenas de cidadãos europeus e um norte-americano. A aproximação com a Europa Ocidental e o ingresso na União Europeia eram sonhos antigos da Ucrânia, já representados até mesmo em uma cena de humor na série Servant of the People. Hello? Good morning, Mr. Koloborodka. Can I connect you with Angela Merkel? Yes, you can connect. Hello. My congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow! Oh, I'm so happy. Yes. Thank you very much, all the Ukrainians and all of our country. We've been waiting for this so much time. Ukrainians? Yes, Ukrainians. Oh, I'm so sorry. That's a mistake. I was calling to Montenegro. Mas agora, enfrentando uma realidade muito mais atroz do que seus roteiros poderiam prever, o socorro das potências ocidentais se tornava uma condição para a sobrevivência do país. E ele veio, com tropas motivadas e o apoio moral, bélico e financeiro das potências ocidentais. Zelensky liderou a improvável resistência à invasão, conseguindo frustrar a expectativa de rápido avanço das forças russas e obrigando Putin a empenhar mais dinheiro e esforços na ofensiva. Porém, juntamente com a resistência ucraniana, veio o
prolongamento da guerra e as novas buscas de Zelensky com um apetite cada vez mais insaciável por ajuda do Ocidente. Em uma sequência de progressos e recuos de ambos os lados, ao custo de 1 milhão de pessoas mortas ou feridas, a guerra segue sem perspectiva de desfecho, enquanto a Ucrânia só vê aumentar sua dependência de doações estrangeiras, assim como a agressividade e a ambição nos discursos de seu líder, irreconhecível por quem o havia eleito pelo discurso de pacificação e diplomacia. Zelensky agora não mede palavras para se referir a Putin. The war takes the best of us, the best heroes, the best men, women, children. That's it. But we are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting. E já fala em conquistar uma vitória completa, que incluiria não apenas a expulsão dos invasores russos, mas até mesmo a retomada da Crimeia, anexada à Rússia em 2014. A Ucrânia vem enfrentando, desde os anos 2000, diversos obstáculos em sua tentativa de adesão à OTAN. E sabendo que esse movimento poderia projetar a guerra com a Rússia a escalas globais, Zelensky afirmou em entrevista de 2022 que não insistiria na tentativa. No ano seguinte, entretanto, já estava chamando de absurdas as decisões da OTAN que dificultavam o ingresso da Ucrânia e pressionando a organização para aceitar seu país. A despeito das ameaças de Putin, o processo de aceitação da Ucrânia na OTAN parece irreversível e suas consequências imprevisíveis, ainda mais quando a aproximação de Zelensky com o Ocidente empurrou Putin para alianças com outras potências bélicas e nucleares do Oriente, como a China e a Coreia do Norte, fraturando o globo em dois poderosos blocos cada vez mais antagônicos entre si. Enquanto isso, a falta de perspectiva para o fim da guerra acarreta a falta de perspectiva também para o fim do mandato de Zelensky. A lei marcial em vigor na Ucrânia impede que eleições sejam convocadas. Afinal, o enfraquecimento do país por um evento tão divisivo quanto eleições presidenciais poderia ser fatal em tempos de guerra, sem contar que grande parte da população, dedicada ao cumprimento de seus deveres militares, estaria impedida de votar, assim como os milhões de refugiados que saíram do país. Zelensky foi empossado em 2019 para governar até maio de 2024. Porém, ainda permanece no poder, sabendo que tão longo será seu mandato quanto longa for a guerra. Com o apoio ostensivo do Ocidente, a imagem de herói propagada mundo afora e uma presidência sem prazo para acabar, o risco apontado pelo professor de Relações Internacionais Michel Desch de Zelensky acabar se sentindo mais confortável no cenário de guerra do que se sentiria em um cenário de paz se revela assustadoramente plausível. Em um indício perturbador de como a glamorização de sua imagem pode ter afetado seu julgamento, Zelensky e a esposa posaram para a edição de julho de 2022 da revista Vogue, em um ensaio fotográfico preparado para simular cenários de guerra. Porém, tão árdua quanto a luta travada contra o inimigo externo
é uma batalha doméstica de outra ordem enfrentada por Zelensky. Em setembro de 2023, o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, pediu demissão em meio às suspeitas de superfaturamento de suprimentos enviados às tropas ucranianas. Uma auditoria conduzida por seu sucessor no cargo, Rustem Umerov, revelou um esquema de corrupção no Ministério da Defesa que, apenas nos últimos 4 meses de gestão anterior, teria desviado 260 milhões de dólares. O escândalo, que despontava apenas como uma nova manifestação da corrupção sistêmica no país, pesava sobre Zelensky como mais uma mazela que seu governo havia falhado em combater. Em março de 2020, ainda em seu primeiro ano de presidência, Zelensky demitiu o primeiro-ministro Oleksiy Honcharuk, cujos esforços anticorrupção começavam a ganhar força e gerar resultados. O gesto foi interpretado por muitos como um enfraquecimento do compromisso do novo presidente com a pauta. Além do ministro da Defesa, diversos outros membros do alto escalão do governo Zelensky foram afastados por suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção. Em janeiro de 2023, o vice-ministro de Infraestrutura, Vasyl Lozinski, deixou o cargo após ser preso sob suspeita de aceitar suborno para a compra de geradores de eletricidade. No mesmo mês, as investigações atingiram diversas outras autoridades, levando à renúncia de pelo menos um alto assessor do governo, 4 vice-ministros e 5 governadores regionais. Em abril deste ano, foi a vez do ministro da Agricultura, Mykola Solsky, perder o cargo após ser detido pela polícia. E em agosto, do vice-ministro de Energia, preso por receber propina de $500 mil, também renunciar. Mesmo na pasta da defesa, a mais sensível e estratégica em tempos de guerra, os corruptos não parecem ter se intimidado com a troca de ministros e a auditoria nos gastos do setor. Segundo relata Simon Schuster, correspondente da revista Time, ao conversar com um importante conselheiro de Zelensky, demonstrou otimismo com as reformas anticorrupção, efetivadas na área da defesa, antes de ser interrompido pelo interlocutor, que, pedindo para o repórter desligar o gravador, afirmou, abre aspas, Simon, você está errado. As pessoas estão roubando como se não houvesse amanhã. Fecha aspas. A combinação explosiva de doações bilionárias vindas do exterior com uma elite estatal e militar corrupta representa uma ameaça cada vez maior às relações de confiança entre o Ocidente e Zelensky, das quais depende a própria sobrevivência da Ucrânia. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. So President Zelensky is once again doing the rounds in his khaki tracksuit, whining and dining with the richest, most famous, arguably the most corrupt, but well-heeled people in the world, asking for yet more money for NATO's war, more money for the rebuilding of Ukraine. God only knows where this money goes. The US Congress has sent $130 billion. The European nations have sent $140 billion. How is this money spent? Em entrevista de maio de 2024 ao portal britânico AI, Dominic Cummings, ex-conselheiro-chefe do primeiro-ministro do Reino Unido, teceu duras críticas ao apoio fornecido pelo Ocidente à Ucrânia, declarando que, abre aspas, nós nunca deveríamos ter entrado nessa situação estúpida, fecha aspas, e que, abre aspas, toda essa máfia estatal corrupta da Ucrânia basicamente nos enganou e todos nós vamos nos
como consequência. Fecha aspas. Ainda, segundo ele, o que as potências ocidentais conseguiram com a sua postura foi apenas, abre aspas, entrar em uma guerra de atrito com a Rússia, que nós empurramos para uma aliança com a maior potência industrial do mundo. Fecha aspas. A China. Assim, Volodymyr Zelensky, que se elegeu com uma plataforma concentrada no fim das hostilidades com a Rússia e no combate à corrupção, viu em seu governo o conflito de Donbass escalar para a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, enquanto a corrupção segue corroendo as instituições ucranianas. E ao ator que vendeu a um povo desiludido uma esperança cenográfica, só resta a memória de como, na ficção, os problemas eram mais fáceis de resolver. Весь двор, мой приговор. Para que mais pessoas possam conhecer a história de Volodymyr Zelensky, além de outros conteúdos reveladores, recomende a assinatura da Brasil Paralelo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas que eu vou revelar. Yeah, he's got all of us thinking, can one man save the world in 1,000 years? Will they say your name, or is this all in vain? Can one man save